Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência, e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Vê, pessoal, aí agora a gente vai ver algo que é bem importante. Quando um elemento já está estável, um átomo ali já está estável, e tem alguém ao lado dele que não está estável. Se esse alguém for um não metal, ele vai fazer uma chamada ligação covalente coordenada ou dativa, tá? Vamos lá comigo? Vem-se embora para a gente ver bem direitinho essa parte. Vamos lá. Vem. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui agora, para a gente analisar, uma molécula como a molécula de CO2. Vê bem, pessoal. O carbono, ele é da família 14 ou 4A. Ele é o elemento central, né? Ele tem menos átomos e tem maior quantidade de ligações. Ele faz 4 ligações, enquanto o oxigênio, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho aqui F2. Veja, flúor tem 7 elétrons na última camada e o outro flúor, logicamente, né, também tem 7 elétrons na última camada. Eles precisam fazer uma única ligação, que a gente chama de ligação covalente simples, porque é um único par de elétrons. Agora imagine que a gente tem uma situação onde eu tenha alguém que tenha que fazer uma dupla. Por exemplo, O2. Oxigênio, lembra disso? Ele é da família 16 ou 6A. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Para estabilizar, ele faz 2 ligações. Então, uma ligação covalente dupla. Guga, pode fazer tripla também, né? Pode sim. Por exemplo, N2, nitrogênio, né? Que é da família 15 ou 5A, precisa, se ele é 5A, precisa de 3 para 8. E aí, pessoal, não pode fazer 4. Lembre disso, né? O máximo que se faz é uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla. Agora, se eu tenho CH4, agora, olha, o carbono, ele vai fazer 4 ligações simples. Lembre-se que não pode fazer uma quádrupla, não existe, né? Então, ele faz, quando ele tem que fazer 4, ele pode fazer 4 simples. Ou, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, ele faz uma tripla e uma simples. Ou no CO2, lembra? Ele faz 2 duplas. Tudo depende da quantidade de ligações que você
pode e precisa fazer. Então, vamos agora voltando aqui para o compostos do carbono. Por que no CH4 ele faz 4 ligações simples? Lembre-se que o hidrogênio ele só tem um elétron. Então, ele só pode compartilhar o que ele tem. Ele só tem um, então ele compartilha um. Eu preciso ter quantos? 4 ligações, então eu tenho que ter 4 hidrogênios. Pronto, fiz o CH4, metano, biogás, gás do lixo, gás do pum da vaca, né? Quando eu tenho, por exemplo, o CO2, por que eu tenho uma dupla, Guga? Porque, veja, o oxigênio, que está aqui ligado a ele, é da família 6A ou 16, né? E aí o oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Então, ó, 1, 2, 1, 2. O oxigênio fez as 2 que precisava e o carbono fez as 4. 2 com cada oxigênio. Guga, e o HCN que tu tinha mostrado? Por quê? Veja, aqui, ó, nitrogênio é da família 5A. Então, nitrogênio tem que fazer quantas? 3. Então, ó, o carbono já fez uma com hidrogênio, o hidrogênio só pode fazer uma, e aqui tem a possibilidade de fazer 3, ele fez 3 ligações. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é quando o elemento já estiver estabilizado. Como assim, Guga? SO2. Veja, o elemento aqui que eu vou ter como elemento central é o que tem menos, né? Tem um enxofre e 2 oxigênios. Então, quem está no centro é um enxofre. Qual é a família do enxofre? Família 6A ou 16. Qual é a família do oxigênio? 6A também, né? Ou 16. Então, veja, pessoal, analisa comigo. Se o oxigênio é da família 16 ou 6A, ele tem que fazer 2, ó. 1, 2. Só que o enxofre já está estabilizado. E agora? Na química, quando o elemento está estabilizado, ele ajuda o outro que está ao lado dele. Ele faz o que a gente chama de ligação covalente dativa. É quando... O que é uma ligação covalente? Não são 2 ou 3 átomos, ou quantos átomos tiverem compartilhando elétrons, né? Na dativa, há um compartilhamento, mas só um deles empresta. Olha que bonitinho, só um átomo empresta ao par. Agora, isso só pode acontecer depois que o átomo que empresta, que faz a dativa, está totalmente estabilizado. Por exemplo, vê, se eu tiver uma ligação assim, ó, HClO4. Quem é o elemento central primeiro, né? Sempre assim, tá bom, pessoal? Escreve o elemento central no meio da ligação. Então, bota o elemento central, cloro. Aí, olha, pessoal, o segundo rodeia de oxigênio. 1, 2, 3, 4. E terceiro, completa com hidrogênio. Um só, não foi? E agora faz o quê? Estabelece as valências. Hidrogênio tem um elétron, oxigênio tem 6, oxigênio tem 6, oxigênio tem 6, oxigênio tem 6. E o cloro tem quantos? O cloro tem 7. Pô, Guga, fica tão bonitinho quando tu faz, mas não se preocupa com isso não. É porque eu faço há muitos anos, né? Eu aprendi já a lógica. Mas eu quero que você arrume direitinho. Então aqui, ó, hidrogênio pode fazer uma ligação? Pode. O oxigênio tem que fazer 2. Ele já fez uma com hidrogênio, faz uma com cloro. Vê o problema aí. Oxigênio está estável, hidrogênio está estável e o cloro central está estável. Quando eu digo que o cloro já está estável, tem quantos oxigênios solitários aí? 1, 2, 3. Aí, olha, ele diz, ó, vem cá.
Vem cá que eu tô de boa hoje. Aí ele faz, ó, uma dativa, duas dativas, três dativas. Então, pessoal, o elemento só faz dativa depois que ele está o quê? Estabilizado. Então, por exemplo, suponha que você chegue agora e ele diga a você, olha, ácido sulfúrico. Lembrando que dativa é uma ligação covalente, tá? Só ocorre com não metais. Então, aqui, ó, enxofre, família 6A. Rodeia de oxigênios. Quantos? 1, 2, 3, 4. E rodeia de hidrogênios. Tu pode botar de onde lado que tu quiser, tá bom? Fica à vontade. Eu coloco assim para ficar arrumadinho do meu jeito. E aí eu coloco a valência de cada um deles, que é a quantidade de elétrons na última camada. Pronto, e agora vem. Me diga, hidrogênio faz quantas ligações? Fez uma, fez uma. Oxigênio pode fazer duas, né? Fez uma com hidrogênio, duas. Agora o enxofre ficou o quê? Estável, porque ele tinha que fazer duas ligações. Aí os dois oxigênios da ponta, os bichinhos, estão sozinhos. Aí o que é que ele faz? Ó, empresta um, empresta outro. Faz duas ligações covalentes dativas. Não é legal? Guga, faz outra aí para a gente ficar bem seguro. Vou fazer. Olha para cá. Oxigênio com oxigênio. Ozônio. Já ouviram falar de ozônio? Gás ozônio. Camada de ozônio. Aqui. Uma, duas. Pronto. Estabilizou. Tem que primeiro estabilizar. Aí agora ele pega e diz, ó, toma, fica aqui do meu lado. Faz uma dativa. Então a gente só faz ligação dativa depois que está estabilizado. Não é legal? Então vê bem, pessoal. Só fazendo um pequeno resumo. Ligação covalente ocorre entre não metais. Não metais são átomos com elevada eletronegatividade. Como todos querem ganhar o elétron, a saída deles é o quê? Vamos compartilhar. Então há um compartilhamento de elétrons, tá certo? Uma divisão dos elétrons. Essa ligação ocorre geralmente entre não metal com não metal, lembrando que hidrogênio vai fazer parte desse grupo dos não metais. Por exemplo, quando há uma ligação com um único compartilhamento de elétrons, por exemplo, cloro com cloro, família 7A, para 8 elétrons só falta 1, porque 7A quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Então só falta 1 para 8. Então é uma ligação covalente simples, não é? Aí a gente tem Cl2, porque são dois átomos de cloro. Pessoal, quando tem um par de elétron compartilhado, é um tracinho só, tá certo? H2O, oxigênio precisa de 2, né? Porque o oxigênio é família 6A, mas o hidrogênio só precisa e só pode fazer uma ligação, que só tem um elétron. Então, como o oxigênio precisa de 2, eu preciso de 2 hidrogênios, por isso que é H2O. Quando eu tenho dois pares de elétrons compartilhados, eu tenho uma ligação dupla, lembra disso, não é? Ligação dupla. E quando eu tenho três pares de elétrons compartilhados, eu tenho uma ligação tripla. Lembrando que os compostos covalentes, eles são sólidos, líquidos ou gasosos, podem ser qualquer um desses estados físicos, né? Possuem baixos pontos de fusão e ebulição. E um detalhe importante, não conduzem eletricidade em nenhum estado físico. Existe uma exceção, que é o grafite e o grafeno, que são formas alotrópicas do carbono. Outro detalhe importante é a ligação dativa. Só se faz a ligação dativa depois que se está o quê? Estabilizado. Então aqui, ó, o enxofre precisava de 2. Ele fez 2 com o oxigênio da direita, o da esquerda ficou eu. Aí ele pega e faz uma ligação covalente dativa. Ligação dativa é quando o elemento já está o quê? Estabilizado e aí empresta para o outro, entre aspas, para o outro também poder se estabilizar. Pessoal, um detalhe importante. Quem é da família 4A
já tem 4 ligações, né, com 4 elétrons da última camada, não faz dativa. Quem é da família 5A, ó, vê bem, tem 5 elétrons na última camada. Para 8, ele faz 3 ligações. Ficaram 2 elétrons sem ligar. Ele pode fazer uma dativa. Quem é da 6A tem 6 elétrons. Para 8, faz 2. Ficaram quantos elétrons? 4. Ele pode fazer 2 dativas. E 7A faz uma ligação. Aí ficaram quantos pares de elétrons? 3. Pode fazer 3 dativas. Então, 4A não faz dativa. 5A pode fazer uma dativa. 6A pode fazer 2. E 7A pode fazer 3. Lembrando para vocês, tá certo? Que a ligação que a gente também vai falar é a ligação metálica, que já é o contrário. É uma ligação que ocorre somente entre metais. E metal, ao contrário de não metal, metal é eletropositivo. Ele quer se livrar dos elétrons. Então, quando eu junto vários metais, os elétrons da última camada ficam livres. Livres, livres, livres. Aí a gente chama isso de teoria de mar de elétrons. É por isso que os metais são ótimos condutores de corrente elétrica. Então lembra, tá? Ligação covalente não conduz corrente elétrica, apenas na forma de grafite e grafeno. Ligação iônica conduz em solução aquosa ou quando fundidos. E a ligação metálica conduz em qualquer estado físico sólido ou líquido dele, né? A ligação metálica pode também formar uma liga, que é a junção de metais ou de um elemento metálico com outro. Esse caso muito conhecido é o do aço, que é uma liga formada pelo ferro com carbono. E se o aço for inoxidável, a gente tem ferro, carbono, cromo e níquel. Então, pessoal, a liga metálica pode ocorrer entre átomos diferentes. Olha aí, bronze. Bronze é o quê? Cobre mais estanho. Aço, ferro mais carbono, né? Latão, cobre mais zinco. Ouro, ouro. Ouro 18 quilates, 75% de ouro e 25% de cobre ou prata. Então, pessoal, a metalurgia, ela vem há muito tempo sendo desenvolvida, desde a idade dos metais, né? Isso, a manipulação dos metais, é tentar pegar o mineral e, a partir dele, você tirar aquele metal que você quer. Então, pessoal, fica bem claro isso, tá? Ligação covalente entre não metais, ligação metálica entre metais. Valeu, pessoal. Beijo.